Foi só um som, mas para quem estava lá, mudou tudo. Enquanto os gigantes da Fórmula 1 ainda discutiam o que poderia acontecer em 2026, a Audi já estava na pista. E o mais inacreditável, era Gabriel Bortoleto quem segurava o volante. Um brasileiro, um estreante, o primeiro a ouvir o rugido do futuro. Ele sentiu o arrepio que ninguém entendeu ainda. E agora você vai entender por que aquele momento silencioso em Montmeló pode ter sido o ponto de virada da Fórmula 1 moderna. Montmeló. Frio, silencioso, nublado. O circuito que tantas vezes serviu de palco para revelações técnicas parecia, naquele dia, mais um campo de espera, até que um rugido cortou o ar. Mas não era qualquer rugido, era o primeiro grito de vida do Audi R26. E ninguém esperava por ele. Enquanto as outras equipes ainda calibravam expectativas e escondiam seus carros em túneis de vento e renderizações em CFD, a Audi decidiu não esperar. Não avisou, não deu coletiva, simplesmente apareceu e rodou. De forma limpa, decisiva, quase dramática. O carro estava lá, inteiro, agressivo, diferente, como se dissesse: nós não viemos perguntar, viemos mostrar. Os jornalistas, pegos de surpresa, correram. As câmeras, lentas demais para capturar os primeiros segundos, revelaram apenas rastros. Um traço de preto e vermelho no asfalto úmido. E o som, o som, grave, limpo, encorpado. Diferente de tudo que já se ouviu nos V6 híbridos. Era como se o motor gritasse algo que ainda não sabíamos traduzir. A mídia chamou de shakedown, mas quem entende o xadrez da Fórmula 1 percebeu outra coisa. Aquilo foi uma mensagem cifrada para o grid inteiro, uma forma de dizer: estamos prontos e adiantados. Em um ambiente onde cada equipe esconde tudo até o último segundo, a Audi expôs o essencial, que seu plano não era se adaptar, era se antecipar. E isso muda tudo, porque na Fórmula 1, cada gesto conta, cada ausência de gesto também. A ausência de press release, a ausência de vídeos polidos, a ausência de anúncio oficial, tudo isso era parte da mensagem. Não precisamos chamar atenção, só precisamos acelerar. E aceleraram. Enquanto o Red Bull ainda testava sua nova suspensão ativa em simuladores privados, e a Ferrari se perguntava como lidar com a perda de downforce no novo regulamento, a Audi já estava lá, girando o motor, trocando marcha, vibrando concreto. Os bastidores, claro, reagiram. Equipes adversárias ligaram seus engenheiros no meio da madrugada. Eles testaram mesmo? Perguntavam. Era o carro real? Foi com o pacote 2026? Teve telemetria? A resposta para todas essas perguntas: não importa. Porque o objetivo da Audi não era técnico, era psicológico. E o alvo era o grid inteiro. Esse tipo de jogada, silenciosa por fora, mas ensurdecedora por dentro, não se via desde Brown GP. E mesmo ali, houve uma história de bastidores antes do choque. Com a Audi, não houve aviso, houve impacto. E se você acha que isso foi coincidência, então não entende o jogo. Montmeló não foi um teste, foi um marco. Foi o instante em que o grid sentiu que uma nova ordem estava se formando. E ninguém podia mais ignorar. Mas havia algo ainda mais simbólico, porque dentro daquele carro, naquele exato momento, não estava um veterano. Não estava um nome repetido da F1. Não era um tetracampeão em fim de carreira. Era um brasileiro, jovem, discreto, inteligente, preciso. E isso muda mais do que o regulamento. Quem estava naquele cockpit não era um veterano consagrado. Não era um ex-campeão experiente. Era Gabriel Bortoleto, brasileiro, jovem, em seu segundo ano na elite do automobilismo mundial. A Audi não precisava de alguém com currículo inflado. Precisava de alguém com sensibilidade, com leitura, com coragem para encarar o desconhecido
sem precisar anunciar ao mundo o que sentiu. E foi isso que eles encontraram em Bortoleto. Porque ali, naquele momento em Montmeló, ele não foi testado. Ele foi confiado. Sim, ele foi o primeiro a ouvir o rugido do novo motor, o primeiro a sentir a vibração do novo chassi, o primeiro a encarar as curvas sem saber como o carro reagiria. Mas o mais impressionante é que ele saiu do cockpit sem uma palavra. Os engenheiros viram em seus olhos, algo tinha mudado, e o público, que só viu os trechos soltos, fotos tremidas e manchetes genéricas, não percebeu o que de fato aconteceu ali. Aquele teste, aquele som, não era apenas técnico, era simbólico. E quem o sentiu primeiro foi Bortoleto. A emoção que ele descreveu depois, aquele arrepio, não era figura de linguagem, era física, era real. Era o corpo reagindo à percepção de estar diante de algo que ainda não tinha nome, algo que ainda não tinha sido explicado, mas que já podia ser sentido. E nesse ponto, precisamos parar por um instante. Você já parou para pensar por que a Audi, uma marca alemã gigante, meticulosa, entregaria o volante do primeiro carro da nova era a um brasileiro de 21 anos? Não é carisma, não é marketing, é confiança silenciosa. Bortoleto mostrou, desde as categorias de base, que ele não pilota apenas com talento, ele pilota com leitura de futuro, com cabeça de engenheiro, com comportamento de veterano. E isso foi determinante. Na Fórmula 3, ele não era o mais agressivo, era o mais inteligente. Na Fórmula 2, não foi o mais midiático, mas foi o mais constante. E quando chegou à Fórmula 1, não gritou presença, deixou que os dados falassem por ele. E a Audi ouviu. Quando o projeto da equipe começou a tomar forma nos bastidores da Sauber, ainda antes do anúncio oficial, Bortoleto já estava envolvido nas reuniões internas, nos relatórios de desenvolvimento, nos testes de simulador. O público só viu o anúncio meses depois, mas lá dentro ele já fazia parte. E por isso ele foi o primeiro. Não como brinde, não como promessa, mas como pilar. O próprio Nico Hülkenberg, experiente alemão, foi o segundo a testar. E sua reação ao descer do carro foi reveladora. Ele olhou para Bortoleto, fez um gesto de aprovação e depois ficou em silêncio. O tipo de silêncio que carrega mais do que 1000 palavras. Na Fórmula 1, você não precisa dizer que está pronto. Você só precisa agir como quem já está lá. E foi isso que Bortoleto fez. Enquanto os outros perguntavam quem seriam os protagonistas da nova era, ele já vivia essa nova era, por dentro. Esse tipo de confiança da equipe não se compra com marketing, não se força com mídia. Se constrói com consistência, escuta e entrega. E é isso que torna essa história diferente. Porque nesse momento, onde todos procuram novas figuras para o protagonismo da Fórmula 1, a Audi não procurou alguém para representar um futuro. Ela chamou alguém para construir esse futuro. E esse alguém já tinha um passaporte brasileiro. Não se engane, a Audi não veio para disputar espaço. Ela veio para assumir o controle. E mais do que isso, para redesenhar as regras silenciosamente, enquanto todos ainda tentam entender quais são as novas peças do tabuleiro. Muitos olham para Adrian Newey na Aston Martin e enxergam uma ameaça. Outros, ainda presos aos reflexos da era Red Bull, esperam que Verstappen continue intocável. Mas a Audi joga em outra camada. Uma camada que mistura precisão alemã, silêncio corporativo e agressividade invisível. E é por isso que o movimento deles parece tão sutil e tão definitivo, enquanto a Fórmula 1 inteira se reorganizava no plano político, entre votações internas, acordos de motores, especulações sobre pilotos, a Audi construiu seu império em silêncio. Comprou, reestruturou, nomeou, implementou. E quando o grid percebeu, ela já estava pronta. É como se o jogo tivesse sido reiniciado sem aviso prévio.
E nesse novo jogo, os comandos não são os mesmos. A Red Bull ainda acredita que pode replicar o domínio da era híbrida. A Ferrari, entre promessas e frustrações, tenta achar seu novo Schumacher. A Mercedes, depois de perder Hamilton, reconstrói identidade. E a Aston Martin aposta tudo em um nome técnico que já viu dias de glória. Mas a Audi, ela aposta em processos, em integração, em dados e em um novato brasileiro que já mostrou que entende tudo isso. E é aqui que o nome Bortoleto ganha outra camada. Porque a Audi não o escolheu por acaso. Ela o moldou. Desde os simuladores até o dia em que girou o volante do R26. Não foi um convite de última hora. Foi um encaixe estratégico de longo prazo. Enquanto outras equipes ainda testam suas duplas e lidam com egos, a Audi definiu: queremos alguém que cresça com o carro, alguém que entenda que potência sem controle não serve para vencer campeonatos. E mais uma vez, Bortoleto estava lá, silencioso, posicionado. Damon Hill alertou: a temporada será imprevisível, mas para a Audi, imprevisibilidade é inaceitável. Por isso, ela criou sua própria realidade, com antecedência. Testou primeiro, rodou primeiro, silenciou primeiro e impactou primeiro. Mas o mais impressionante é a ausência de euforia. A Audi não celebra, não posta, não viraliza. Ela faz. E isso é mais assustador do que qualquer provocação pública. Porque na Fórmula 1, quem grita muitas vezes está tentando esconder o medo. Quem cala está concentrado. E quando um time se comporta com essa frieza, o paddock sente e reage. Toto Wolff já solicitou sessões privadas de simulação nas últimas semanas. A Ferrari, internamente, pediu uma reavaliação dos cronogramas aerodinâmicos. A Red Bull iniciou um programa extra de coleta de dados para respostas rápidas. Tudo por causa de um rugido que poucos ouviram e de um teste que ninguém esperava. Mas o que ninguém está dizendo, e que você já sabe, é que essa mudança não começou agora. Ela começou quando a Audi decidiu entrar na Fórmula 1 não como uma equipe convidada, mas como um vetor de ruptura. E o primeiro passo dessa ruptura foi um nome: Gabriel Bortoleto. O que Damon Hill chamou de imprevisível, Gabriel Bortoleto já viveu. Enquanto especialistas projetavam cenários para 2026, ele já cruzava curvas reais com o carro do futuro. Enquanto jornalistas listavam novos talentos a observar, ele já sentia nas mãos o volante de uma máquina criada para vencer. E o que parecia apenas um shakedown, um teste frio e técnico, foi, na verdade, uma simulação silenciosa de liderança. Porque naquele dia, naquele instante, Bortoleto não apenas guiou um carro. Ele revelou com seus gestos que a Fórmula 1 de amanhã já começou. E começou com ele. A descoberta não está nos números, nem nos tempos de volta. Ela está no contexto, no fato de que a Audi deixou de ser promessa e virou estratégia. E mais importante ainda, essa estratégia tem nome, sotaque e nacionalidade. Gabriel Bortoleto, brasileiro. E é aí que tudo muda. Porque há décadas o Brasil sonha em ver novamente um piloto no centro das decisões. No coração de uma equipe vencedora, no controle de um projeto que não gira em torno do acaso, mas sim do propósito. E com Bortoleto, esse ciclo parece finalmente recomeçar. Ele não precisou vencer corridas para ser ouvido. Ele precisou mostrar que entendia o que vinha antes da vitória, o processo. Foi isso que encantou os engenheiros. Foi isso que ativou os sinais internos da Audi. E foi isso que o colocou na frente do grid, antes mesmo da primeira bandeirada. Você consegue perceber o tamanho disso? A Fórmula 1 sempre foi sobre tempo, milésimos, estratégia, precisão. Mas, acima de tudo, ela sempre foi sobre narrativa. E a narrativa que está sendo escrita agora tem um protagonista que pouca gente esperava.
mas que já estava lá desde o início. Enquanto a maioria pensava que o futuro da F1 seria definido por grandes nomes, equipes tradicionais ou engenheiros com currículo pesado, a Audi apostou no invisível, no feeling, na sensibilidade, na leitura emocional de quem entra num carro e sente algo que não dá para medir, algo que arrepia, porque foi isso que Bortoleto disse. Eu senti o arrepio. Não um medo, não um desconforto, mas a certeza de que ali, naquele som, naquele momento, o futuro gritava. E agora, olhando para trás, fica claro. O arrepio dele foi o primeiro sinal, o primeiro alerta, a primeira reação humana a uma virada técnica, política e simbólica que ainda está chegando, mas que ele já viveu. Bortoleto não é coadjuvante da Audi. Ele é o símbolo vivo de uma nova filosofia, a de que a Fórmula 1 precisa de sangue novo, mente limpa e coragem silenciosa. E essa filosofia não será imposta com palavras, será imposta na pista, no traçado, na tomada de decisão sob pressão, na inteligência de quem não precisa provar, apenas agir. Agora, imagine o impacto real disso. Imagine a temporada começar. E enquanto as grandes equipes lutam para entender seus carros, a Audi simplesmente entrega. Entrega um carro pronto, um piloto preparado e uma estrutura que não foi feita para competir, foi feita para dominar. E no centro de tudo isso, um brasileiro que ouviu primeiro, que sentiu primeiro, que entendeu primeiro, e que agora, com o capacete já encaixado e o rugido ainda ecoando na mente, sabe que a F1 de sempre acabou. A pergunta que fica é: quantos já perceberam isso? Se a Audi está adiantada, se Bortoleto já sentiu o rugido do carro novo antes de qualquer outro piloto, então a verdadeira pergunta não é o que vai acontecer em 2026. A verdadeira pergunta é: quem realmente está preparado para o que vem aí? Porque o que você viu até aqui não é previsão, é constatação. A Fórmula 1 não vai mudar, ela já mudou. E enquanto os olhos do mundo ainda estão voltados para as batalhas de sempre, Mercedes, Ferrari, Red Bull, o próximo capítulo da história está sendo escrito por quem ninguém esperava. Na prática, Bortoleto já colocou a mão no futuro. Já acelerou o primeiro carro da nova era. Já ouviu o som que ainda vai ecoar no paddock por meses. E sentiu, no corpo inteiro, o que é guiar um projeto que não nasceu para se adaptar, mas para comandar. Então, o que você faria se estivesse no lugar dele? E mais importante, o que você faria se soubesse que está vendo o nascimento de uma hegemonia silenciosa antes mesmo dela virar manchete? Porque é isso que está acontecendo. E só quem está prestando atenção vai entender a dimensão disso. Aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for. Link na descrição para você. Vamos voltar àquele momento. Monte Meló. Silêncio. Um motor é ligado, um carro surge no traçado. E nele, um brasileiro, sem alarde, sem explosão de mídia, sem anúncio coreografado, faz o primeiro giro real da F1 que ainda nem começou. E a mídia tradicional? Ainda tentando prever o imprevisível. Mas você já sabe, Bortoleto não prevê, ele vive. Agora o ciclo se fecha. Tudo que você viu nesse documentário não é hype. É contexto, é leitura, é construção de uma narrativa real, sólida, implacável. E quando a temporada 2026 começar, você vai lembrar deste vídeo. Vai lembrar que antes de tudo acontecer, você já tinha visto o que estava por vir. Vai lembrar que quando todos ainda estavam dormindo, Bortoleto já estava pilotando. Vai lembrar que o arrepio que ele sentiu foi o mesmo que agora você talvez esteja sentindo também. Então aqui vai meu convite, direto e claro. Comente aqui embaixo.
Você acredita que os favoritos de hoje sobreviverão a essa virada silenciosa? Ou já consegue enxergar que o novo líder do grid talvez nem precise mais gritar para ser ouvido? Compartilhe esse documentário com quem ainda acha que a Fórmula 1 será mais do mesmo em 2026. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso não é apenas uma mudança técnica, é uma mudança de mentalidade. E como toda grande revolução, ela começou com um som, um rugido, um arrepio e um brasileiro que entendeu tudo antes de todo mundo.